Nós somos uma igreja de mais de 35 anos com história. Nós temos história. Na verdade, uma obra tão importante nos anos 60, nos anos 70, de renovação espiritual, chegou ao Brasil e nós fomos impactados. E tornamos uma igreja vigorosa. Uma história escrita por homens e mulheres valorosos, dedicados, que procuraram sempre fazer o seu melhor. Na graça do Senhor, debaixo da unção do Espírito Santo, nesse amor do nosso Deus tão forte, nós escrevemos uma história. Nós temos, através do pastor Joel Perrot, um livro ali que conta parte dessa história, antes do ano 2000, mas nós gostaríamos de ter uma história bem montada, bem feita, especialmente a partir do tempo que nós assumimos. Não tínhamos nada, até para pesquisa. Necessário se faz alguma coisa escrita para que a nossa igreja, outras igrejas, outros organismos no Brasil e fora dele, pudessem consultar e pudessem saber a história da nossa igreja. E nós estamos completando 10 anos à frente da Renovada. Na verdade, eu sempre entendi que chegamos à frente dessa igreja, a maioria da diretoria que está aqui estão desde aquela época comigo. Cheguei porque foi o desejo de Deus, né? Nunca projetei, nunca planejei nada e nem deveria fazê-lo. Um dia alguém falou assim: pastor, como é que você chegou a pastor? Você não tinha nenhum parente na igreja, você não tinha amigos tão fortes, você apareceu na igreja, você se converteu, da tua família eu fui o primeiro, da minha família o primeiro a me converter hoje, minha família serve ao Senhor. Como é que você chegou? Eu falei: não sei. Como é que você se tornou pastor da igreja? Foi a vontade de Deus. Presidente do presbitério de Maringá. Eu falei: olha, sinceramente, eu nunca imaginei aquilo, que eu chegaria, né? E presidente da igreja? Eu falei: olha, é muito difícil eu pensar como cheguei à presidência, porque eu me lembro, naquela assembleia de janeiro de 2001, meses antes, eu fiz tanto empenho para tentar mudar, alterar a assembleia de Anápolis, o local da assembleia, para Maringá, para o Dr. Jamil participar. Eu queria que ele participasse. O Dr. Jamil teve uma história muito linda nessa igreja. Ele dedicou a sua vida a essa igreja. Eu até imagino que ele desgastou tanto a sua vida que ele poderia até ter vivido mais. Mas o desgaste em todos os embates e dificuldades, talvez ele viveu menos do que poderia. Então, eu queria que ele participasse. Ele estava doente, eu falei: não, o senhor deve participar, o senhor deve continuar. O senhor é uma pessoa importante, mesmo enfermo, que continue. Jamais imaginava. Eu era o primeiro secretário nacional na época. Tentei mudar a reunião, mas estava tudo preparado em Anápolis. O local preparado, tudo. Não foi possível. Não foi possível. Não imaginava realmente que eu chegaria, mas Deus colocou. Eu me lembro que o Dr. Jamil, eu nunca contei isso em reunião nenhuma, mas ele me ligou mês de agosto, setembro, depois que eu tentei fazer isso, ele me ligou um dia em casa. O Dr. Jamil não ligava muito para as pessoas. Ele era um homem muito ocupado, muito envolvido. Ele me ligou, era um domingo, após o almoço, e falou comigo assim: Adivanir, eu não estou bem. Eu sinto que a minha saúde não está boa. Estou falando uma coisa absolutamente verdadeira, como sempre faz. Você é a pessoa que deve assumir. Falei: pelo amor de Deus, não fala assim. Eu me senti tão constrangido naquele momento, que dava a impressão que você estava querendo. Eu falei: não fala isso. Eu me senti muito mal mesmo ouvir aquilo. Mas nunca mais falamos a respeito. No mês de janeiro ele não foi, não pôde ir à Assembleia, não teve condições. Fomos, eu imaginava que o doutor Divino seria a
pessoa eleita, em razão de ter sido vice-presidente, secretário executivo, principalmente secretário executivo durante alguns anos. Que na época o pastor Pierre, uma pessoa muito envolvida na igreja, na liderança, fomos e Deus escolheu. Confesso que nesses 10 anos foi um tempo desgastante, porém muito proveitoso. Tive muitas experiências com Deus e me senti assim muito satisfeito, a despeito das dificuldades inerentes ao cargo. Senti-me muito satisfeito em poder servir ao Senhor. Procurei fazê-lo com humildade, com simplicidade. Sempre tentei ser o mais simples possível. E no começo do ano eu pensei, nós precisamos agora registrar toda essa história. Essa história vai ficar para sempre, é uma história da igreja. A igreja não pode ficar sem o registro da história. Uma igreja com uma linda história, ela não poderia ficar sem registrá-la, de forma alguma. Até conversei com o pastor Rubens sobre isso. Falei, olha, e a cada 5 anos essa história precisa ser atualizada. A igreja precisa ter a história registrada. Então, conversei com o pastor Hermes, que é a pessoa que me assessora desde o primeiro momento que assumi a presidência, diretamente. E falei com ele, ó, nós precisamos juntar os materiais que temos e precisamos fazer por escrito a história da nossa igreja. O pastor Anderson, que trabalha junto conosco, também foi peça fundamental, ajudando ali na pesquisa, jornal Aleluia principalmente, tudo aquilo é trabalhoso demais. Nós ficamos em torno de 6 meses. O pastor José Carlos também está aqui, deu a sua cooperação. Em torno de 6 meses, juntando todos esses materiais, decidindo. Procuramos fazer uma história envolvendo o máximo possível daquilo que tinha a ver com a liderança dessa igreja. Durante esses 10 anos. E fizemos. O pastor Rubens está aqui, agradeço a cooperação dele e da gráfica. Nós temos uma história registrada. Eu gostaria que essa história continuasse sendo registrada. Anos após anos, essa história continuasse sendo registrada. Período após período. Para que lá na frente, daqui muitos anos, se Jesus não voltar logo para arrebatar a sua igreja, os nossos filhos, os nossos netos e muitos outros tenham a história da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Eu quis registrar porque é o seguinte, a gente que está envolvido nessa igreja, você ama tanto a igreja, você passa a viver a igreja, você passa a sofrer pela igreja. Alguém falou assim, pastor, teus cabelos, vendo o jornal, ficaram brancos. Fica mesmo. O pastor Rubens também, era pretinho antes de assumir o aleluia. Mas o prazer também é muito grande em ver uma história construída, uma história agora escrita. Não é fácil, porém sabemos que glorifica o Senhor. Quero passar a palavra ao pastor Rubens e ele fará o lançamento desse livro histórico de 10 anos de conquistas. A IPRB na virada do milênio. Meus irmãos, essa é uma noite muito significativa para a igreja, não é? Nós encerramos, e esse foi o assunto de capa e das páginas centrais do jornal Aleluia de dezembro. A igreja encerra as comemorações de celebração dos seus 35 anos. Então nós tivemos aqui o lançamento do selo e temos também agora o lançamento deste livro, a IPRB na virada do milênio, 2001 a 2010, uma década de conquistas no terceiro milênio. Então, foi uma tirada realmente muito inteligente, essa de fazer um livro, porque a gente sabe que o tempo vai passando e se a gente não registrar, os fatos vão caindo no esquecimento. Então, como é que foi preparado esse livro? Houve a ideia de registrar isso, o pastor Emerson, que aparece como organizador aqui, não é? Auxiliado também ali
pelo pastor Anderson, pelo pastor Zé Carlos. Na verdade, é um trabalho em equipe, não é? A gente tem que dizer isso, que é um trabalho feito em equipe. O que eles fizeram? Fizeram uma seleção de artigos, de fatos relatados em atas da igreja. Então, fizeram uma coletânea para preparar esse material que está dividido em 4 partes principais, né? O primeiro triênio, o segundo triênio, o terceiro triênio e o primeiro ano deste 4º triênio. E aqui estão registradas as evoluções, né? Os principais momentos que a igreja viveu nessa década, desde que a pastora Advanir assumiu, reforma das normas, todos os momentos mais significativos para a denominação estão registrados aqui. E esses últimos dias foram de muito trabalho, eu creio que não só para o senhor e para a sua equipe, não é, preparando esse material, que na verdade foi de longa data, um trabalho nosso também, a funcionária que foi preparando o material publicado no jornal, tendo de digitalizar alguns textos, passando para o pastor Emerson, que fez o seu trabalho de revisão também, redigiu alguns textos. Por último, nós fizemos mais uma revisão, inserimos algumas fotos. Não havia também como inserir todas as fotos relacionadas a tudo que está registrado aqui. E só para vocês terem uma ideia, vocês vão depois ter acesso a esse material, mas é um livro com 320 páginas, não é? Então, é um material riquíssimo, que finaliza aqui com uma relação de todas as assembleias ordinárias realizadas até agora, inclusive com imagem do selo que foi lançado hoje. E eu tenho certeza de que houve muito empenho da equipe da Secretaria Central, houve muito empenho da gráfica, da Eli está aqui, nosso gerente comercial. Da Eli ontem ficou até 5 horas da tarde, os livros são colados em Londrina, nós não temos equipamento para colar. Então, daí ele ficou lá até 5 horas da tarde para trazer o livro, para ser refilado, etc., para que a gente pudesse trazer esse material para o lançamento aqui hoje. Então, para nós também é um momento muito significativo. A Junta de Publicações, a gráfica, vai registrando esses dias, quando nós tivemos a visita dos seminaristas lá na gráfica, eles estavam valorizando o jornal e dizendo que o jornal vai registrando mês a mês a história da igreja. E por isso que a gente precisa valorizá-lo, e valorizá-lo muito, porque é a nossa principal fonte de consulta quando a gente quer saber o que aconteceu na igreja, o que vem acontecendo, né? Esses dias eu estava folheando as edições mais antigas lá, 73, 74, 75, etc. Então, é um material riquíssimo e ali a gente vê como é que a igreja nasceu, como é que a igreja vem evoluindo, e quando a gente vê isso, a gente consegue também fazer uma imagem do futuro, e seguindo aqui os passos do pastor Anaírto, crendo que, não é, que Deus ainda vai fazer muita coisa extraordinária nesta igreja que nós tanto amamos. Eu quero dar meus parabéns aqui ao pastor Advanir por essa ideia, ao pastor Emerson pelo seu trabalho, pastor Anderson, pastor José Carlos. Quero dar os parabéns aos nossos funcionários ali, que são representados aqui pelo Daili. A gente tem uma equipe ali que se empenha muito. Então, quando eu falo em equipe, é que a gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa sempre estar rodeado de pessoas que trabalhem bem, e assim o nosso trabalho será também muito bem feito e será muito gratificante ver o resultado. Quando a gente pega um livro pronto assim, é como se, a gente tem como explicar, né? A sensação, depois de tanto trabalho, você olha e fala, puxa, como ficou bonito, como ficou bom, e graças a Deus por isso, e que esse livro seja bênção para a igreja do Senhor, e que seja bênção neste registro de história da nossa denominação. Monteiro Lobato diz assim, que um país se faz com homens e livros. E isso é uma grande verdade. A igreja também se faz com homens e livros, porque a gente depende da leitura, a gente trabalha com a palavra. Claro que a gente tem a bênção do Senhor e a gente precisa da boa literatura também para solidificar as nossas raízes. Deus abençoe o pastor Advanir.
Fica aqui, convidar o pastor Hermes para estar aqui do meu lado, o pastor André, o pastor José Carlos, o Daili, ficar aqui do lado do Rubens, nós vamos fazer uma foto. Tem mais alguém da editora aqui? Não? Daili vem aqui. Nós vamos tirar uma foto junto, porque é o seguinte, na verdade foi um trabalho de equipe, nós precisamos da equipe no escritório, foi fundamental, mas da gráfica. Tudo isso, como foi dito, é muito trabalhoso. É um trabalho de equipe, um trabalho, um sonho, o sonho era meu, mas o trabalho foi de todos. Graças a Deus por isso. Convidar a diretoria executiva para estar aqui juntos, são meus companheiros. Sem eles também nós não teríamos esse trabalho. Toda a diretoria aqui do meu lado, por favor, a executiva. Graças a Deus. Diretoria. Na verdade, tudo isso aqui é uma equipe, irmãos. Eu tenho a equipe da diretoria executiva, que contribui muito, muito. Eu tenho a equipe do meu escritório, que são companheiros fiéis. Eu tenho a gráfica, que tem estado do lado de todos os empreendimentos. Amém? Isso aqui podemos tirar uma foto histórica. Graças a Deus. Quem vai tirar foto, graças a Deus. É um material que vamos deixar para a igreja. Espero que continue sendo publicado, pelo menos a cada 5 anos, a sequência desse trabalho. Que não pare mesmo aqui. Amém? Pastor Pedrosa, o nosso... Não é patriarca, ele é um pai para a igreja, né? Pastor Pedrosa é uma pessoa importantíssima para nós. Só quem conviveu com o pastor Pedrosa esse tempo todo sabe da sua importância. Ele é o único dessa igreja que conviveu com os 3 presidentes da igreja. Pastor Abel, o tempo todo, tem história. Você viaja com ele, tem todas as histórias, como o pastor Abel. Eu queria que escrevesse um livro. O livro dele seria muito maior do que esse. O doutor Jamil era um grande amigo dele, né? Além de diretoria, eu creio que o maior amigo do pastor Pedrosa. Agora, conosco aqui. E já há 10 anos. Parece que começou ontem, mas há 10 anos. O pastor Marcos também está desde o início. O pastor Maurício também está desde o início da diretoria. E o pastor Roberto. O pastor Geraldo chegou depois, pastor Guerra. Tivemos aqui o pastor Anaírto, o pastor Eusi. Vem aqui também, pastor. O pastor Anaírto, o pastor Marcos Zengo foi antes, mas vem aqui também. Ele foi no meu tempo que eu era secretário, trabalhamos juntos. Vamos tirar uma foto com todos, está aqui. Tem alguém da diretoria que eu esqueci, não? Que já foi da diretoria? Não esqueci de ninguém? Da diretoria executiva? Amém. Então vamos ficar de pé agora, irmãos. Vamos ficar de pé. O pastor Pedrosa vai fazer essa oração. Essa oração abençoando esse livro, que seja bênção e abençoando as nossas vidas. Amém. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos nesta hora, nesta festa de confraternização, quando estamos aqui reunidos para podermos engrandecer o teu nome. Abençoa, Senhor, este trabalho. Abençoa este livro que foi publicado nos 35 anos da Igreja Presbiteriana Renovada. Deus eterno, ouve a nossa oração. Prepara-nos para te servir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.